Essa é a segunda parte da 10ª aula, do 10º capítulo do Bhagavad Gita, como ele é. É o estudo que a gente está fazendo aqui em 18 aulas. Então, quem ainda não assistiu a primeira parte do Gita, volta aí para tentar achar essa primeira parte, que está aqui nos vídeos, na playlist do Bhagavad Gita, da Escola Sarasvati, para que você continue acompanhando a aula, ok? A gente falou sobre a primeira sessão e a segunda sessão temática desse capítulo 10, e agora a gente está falando sobre a terceira sessão, que são dos versos 12 ao 18, que é o depoimento de Arjuna. Então, depois que Krishna descreveu todo o conhecimento do Gita e tudo, chegou aqui até agora, como a gente está descrevendo, ele disse a essência do conhecimento védico para Arjuna, agora em 4 versos, e a Arjuna agora vai dar o seu depoimento. E o que a gente estava falando agora, nesse instante, na primeira parte da aula, é que, para entender o Bhagavad Gita, precisamos entender a compreensão de Arjuna. Porque quem entendeu o Bhagavad Gita primeiro foi Arjuna. Então, para entendermos a mensagem de Krishna, precisamos entender aí esse depoimento de Arjuna, essas palavras dele, que ele vai dizer como é que ele está vendo a conclusão aí das palavras de Krishna. Arjuna diz: és a suprema personalidade de Deus, a morada última, o mais puro, a verdade absoluta. És a pessoa original, eterna e transcendental, o não nascido, o maior. Todos os grandes sábios, tais como Narada, Asita, Devala e Vyasa, confirmam esta verdade referente a ti. E agora tu mesmo a declaras para mim. Ó Krishna, aceito totalmente como verdade tudo o que me disseste. Nem os semideuses, nem os demônios, ó Senhor, podem compreender tua personalidade. Na verdade, só tu te conheces através da tua potência interna. Ó pessoa suprema, origem de tudo, Senhor de todos os seres, Deus dos deuses, Senhor do universo. Por favor, descreve-me tuas opulências divinas, com as quais penetras todos estes mundos. Ó Krishna, ó místico supremo, como devo pensar constantemente em ti e como devo conhecer-te? Quais as tuas várias formas que devem ser lembradas, ó suprema personalidade de Deus? Ó Janardana, por favor, volta a descrever em detalhes o poder místico de tuas opulências e nunca me canso de ouvir sobre ti, pois quanto mais ouço, mais quero saborear o néctar de tuas palavras. Então aí essa aí é a posição de Arjuna. A posição de Arjuna está nos ensinando aí a compreensão do Gita correta, de quem é Krishna, de quem é esse professor, esse mestre, que está aqui nos ensinando essa ciência sagrada do yoga. O Bhagavad Gita é o livro base para toda a ciência do yoga. Não existe escola de yoga no mundo que não possa ter as suas bases, que não tenha as suas bases no conhecimento dado por Krishna do Bhagavad Gita. Então, Krishna é Yogeshwara, o yogi supremo. Então, qualquer um que queira entender o conhecimento acerca da prática do yoga e ter os seus verdadeiros benefícios, deve entender a posição de Krishna através da visão de Arjuna. Porque Arjuna é o quem primeiro entendeu o Gita, é o aluno direto de Krishna, ele está nos dando a guiança. Está aqui no verso 12 do 10º capítulo, Arjuna dá a Krishna aí a decisão, o veredito da compreensão dele até agora, de todo o ensinamento que Krishna tem dado a ele. Arjuna disse assim: ó Krishna, tu és a suprema personalidade de Deus. Essa é a sua posição. Tu és a personalidade suprema divina. Então, é a ti que eu me devoto. Mas essa, Arjuna continua, ele diz assim, ó, essa aí não é minha opinião, não. Essa daí também é minha opinião, mas não é apenas a minha opinião do que eu acho. Ele cita, então, grandes sábios yogis. O primeiro que ele cita é Vyasadeva. Quem é Vyasadeva? É o autor dos Vedas. O autor do Mahabharata, onde o Bhagavad Gita faz parte.
Então, o próprio autor do Bhagavad Gita está dizendo pela boca de Arjuna, ali pelo personagem Arjuna, que ele considera Krishna a suprema personalidade de Deus, a pessoa suprema. Quem está dizendo isso? Vyasadeva, o autor do livro, aquele que escreveu o livro, o Yogi, autor dos Vedas. Então, ele disse também várias outras personalidades importantes aí, que para compreender esse capítulo aqui profundamente, você precisa ter um conhecimento aprofundado de outras literaturas. Não dá para ter só lendo o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é a base, tá certo? Mas com o passar do tempo, estudando outras literaturas védicas, você vai conseguir compreender melhor esse capítulo. Ele vai estar o nome aqui de várias personalidades históricas das histórias védicas. Ele vai citar o nome de vários personagens importantes que trazem aí toda uma história, todo um contexto filosófico para Krishna estar citando essas personalidades. Tá? Aqui eu estou citando Vyasadeva como o primeiro que ele citou aí. Né? Os sábios como Vyasa, né? Que é o autor dos Vedas, Narada, Asita, Devala, que são personalidades importantes na história dos Vedas. Mais adiante, Krishna ele vai descrever as suas próprias glórias, citando vários outros personagens dos Vedas. Então, para que você compreenda profundamente, aí num curso mais aprofundado, que a gente vai estar fazendo posteriormente do Bhagavad Gita, tá certo? Mas, por enquanto, a gente está só fazendo uma compreensão superficial acerca do que Krishna está falando em cada capítulo, tá? Não vamos adentrar muito, mas esse capítulo aí ele é bem profundo. É um capítulo onde Krishna passa muitos ensinamentos esotéricos que estão contidos por detrás das palavras que ele está passando aí. Arjuna, então, começa essa terceira sessão dando o seu parecer acerca de quem é Krishna. Krishna é a pessoa suprema, é a morada última, é o abrigo, o refúgio último de todos os seres, é o desfrutador supremo, é o Senhor de todos os sacrifícios, é a Ele que devemos adorar. Né? Ele dá isso como a opinião dele e de todos os sábios yogis do passado, cita o nome deles, e aí depois ele pergunta a Krishna, Krishna, como é que eu devo pensar constantemente em ti? Quais são as formas pelas quais eu posso me conectar com você? Então, Arjuna está falando de formas. Né? Mas aqui no Ocidente, a gente tem aí o cristianismo mais evangelizado, que abomina as formas, que são mais judaicos, né? Mais presos à cultura judaica, que abomina o culto, a forma, a arte, né? A expressão de Deus através da arte. Tá? Essa é uma forma que a gente respeita também de devoção, a devoção ao manifesto, aquele que é sem forma material, sem atributo, mas devemos compreender que a partir dos nossos sentidos materiais, nós nos conectamos a diversos elementos materiais. E focar a mente em Deus é muito difícil, principalmente se você não tiver uma forma pela qual você possa meditar. Uma vez que os seus olhos estão ávidos por ver formas. Os ouvidos estão ávidos por ouvir canções, nomes. Então, a gente precisa ocupar os nossos sentidos a serviço de Deus. Todo mundo precisa comer. Aí Krishna disse no capítulo 9, tudo que você comer, me oferece, que aí você se conecta através do alimento comigo, com a lembrança do divino. Aí você come um alimento que não é mais material, é espiritual. Aqueles que são impersonalistas, que seguem o caminho de adoração ao imanifesto sem forma, eles não oferecem aquilo que comem. Então, para que não adquira karma, eles não comem. Eles renunciam a tudo e acabam se privando até mesmo do alimento. Mas o devoto, ele reconhece no alimento a presença de Deus. Assim como ele concebe na presença da arte de um devoto, de um outro devoto, aquele que pintou a forma do divino aqui, do casal divino, ele pintou essa forma de acordo com as descrições das escrituras, de acordo com a visualização de grandes sábios yogis que corroboraram no mesmo ponto de vista, não foi apenas um, foi vários que viram. Então, ele segue aquelas descrições das escrituras e através dessa forma aqui de Krishna, que está aqui atrás, a gente pode focar a nossa mente em Deus. É muito mais fácil do que pensar no vazio. Você pensa na forma pessoal de Krishna. Então a Arjuna está perguntando para Krishna, quais as formas pelas quais eu posso te adorar, eu posso
meditar em você constantemente. Porque ninguém consegue ficar sem pensar em nada constantemente. Agora, pensar em Krishna como aquele seu amigo que está aqui dentro do seu peito, que está no peito da sua companheira também, está em todos os seres, em cada átomo da criação, é muito fácil ver a forma de Deus, a forma do absoluto. Então, fica mais fácil de focar a mente quando você oferece um alimento e pode comer aquele alimento, livre de karma. Todo alimento que você cozinha, que você plantou, aquela semente, você tirou uma vida. O que dizer da vida de um animal que derramou sangue? Então, todo alimento ele gera um karma. Mas quando você oferece a Deus um alimento puro, vegetariano, aí você também se liberta do karma. Você está comendo prachada, um alimento espiritual, como os cristãos chamam aí a hóstia, né? Mas aí aqui é um conhecimento aprofundado, no qual você vai estar constantemente pensando em Deus. Não apenas na hora de um ritual, mas o tempo inteiro. Então a Arjuna está perguntando a Krishna aqui, como é que eu devo pensar constantemente em você, Krishna? Como eu devo focar minha mente constantemente? Quais são as várias formas das suas manifestações? Então, tudo isso que a Arjuna pergunta para o nosso bem-estar, para o nosso benefício. Aí Krishna agora vai descrever. Na quarta sessão temática, né, do verso 19 ao 42, é a última sessão que fala sobre essas opulências limitadas do Senhor Krishna. A Suprema Personalidade de Deus disse: sim, eu te falarei sobre minhas manifestações esplendorosas, mas só sobre aquelas que são preeminentes, ó Arjuna, pois minha opulência é ilimitada. Eu sou a super-alma, ó Arjuna, situado nos corações de todas as entidades vivas. Eu sou o princípio, o meio e o fim de todos os seres. Entre os aditas sou Vishnu, entre as luzes sou o sol radiante, entre os marutis sou Marit, e entre as estrelas sou a lua. Dos Vedas sou o Samaveda, dos semideuses sou Indra, o rei dos céus. Dos sentidos sou a mente. E nos seres vivos sou a força vital, consciência. De todos os Rudras sou o Senhor Shiva. Dos Yakshas e Rakshasas sou o Senhor das riquezas, Kuvera. Dos vastos sou o fogo, Agni. E das montanhas sou Mero. Dos sacerdotes, ó Arjuna, fica sabendo que sou o principal, Brihaspati. Dos generais, sou Kartikeya. E das massas de água, sou o oceano. Então, Brihaspati aí é o guru dos semideuses e Kartikeya é o filho do seu Shiva, o senhor da guerra, deus da guerra. Dos grandes sábios, sou Brigo. Das vibrações, sou o Om transcendental. Dos sacrifícios, sou o cantar dos santos nomes, Japa. E dos objetos inertes, sou os Himalaias. Então aqui, cada coisa que Krishna está dizendo é o melhor entre todos. Então, do melhor dos sacrifícios é cantar o santo nome de Deus. Esse é o sacrifício prescrito para essa era. Ele falou de Brigu Mundi, que foi um grande sábio, aí também, que traz, o seu Vishnu traz a marca dos seus pés no seu peito. Tudo isso aí tem uma história por detrás, um ensinamento. De todas as árvores sou a figueira de Bengala, e dos sábios entre os semideuses sou Narada. Dos Gandharvas sou Chitrarata, e entre os seres perfeitos sou o sábio Kapila. Dos cavalos fica sabendo que sou o Chaishrava, o Chaishrava, produzido durante a batedura do oceano quando se queria obter néctar. Dos elefantes imponentes sou Airavata, e entre os homens sou o monarca. Então Krishna aí faz até a citação de uma história que os deuses e os demônios fizeram um acordo para bater o oceano de leite. Existe um oceano de leite na estrela polar. Tem todo o significado essa história. Para extrair o néctar da imortalidade, eles bateram o oceano de leite. E dessa batedura do oceano de leite, eles obtiveram o néctar da imortalidade, mas obtiveram várias outras coisas além dessa. Né? O primeiro foi o veneno
rala, que ia inundar o universo e que o Senhor Shiva bebeu para salvar o universo. Existe aí também esse cavalo de oferecimento de sacrifício, que eram os rituais de sacrifícios feitos naquela época dos Vedas, que eram animais que eram oferecidos de sacrifício, mas que saíam vivos da cerimônia. Essas cerimônias são proibidas na atual era, porque ninguém tem o poder de cantar esses mantras. Tudo isso aí tem toda uma história por detrás. Então, é preciso estudar outras escrituras além do Gita. Quando você chega aqui no capítulo 10, você chega à conclusão de que tem que estudar outras escrituras para poder entender melhor o Bhagavad Gita. Né? Mas eu não vou entrar nos detalhes, só estou dando algumas pinceladas aí, tá bom? Das armas sou o raio, entre as vacas sou a surabi. Das causas para a procriação sou Kandarpa, o deus do amor. E das serpentes sou Vasuki. A Vasuki é a serpente que o Senhor Shiva, aqueles que têm a imagem do Senhor Shiva, pode ver que ele está sempre enrolado uma serpente no seu pescoço. Então, Vasuki é o rei das serpentes. E ele está sempre ornamentando o Senhor Shiva, serpente Vasuki. Das nagas de muitos capelos sou Ananta, e entre os seres aquáticos sou o semideus Varuna. Dos ancestrais que partiram sou Aryama, e entre aqueles que impõem a lei sou Yama, o senhor da morte. Então ele diz que das nagas de muitos capelos ele é Ananta, que é aquela serpente que fica nas formas de Vishnu, vocês já viram, né? Aquelas formas que tem de 4 braços e tem uma serpente por detrás, aqui, no seu Vishnu. Se você colocar Vishnu aí no YouTube, você vê aquela forma. E aí o seu Vishnu tem sempre essa serpente que simboliza sua Kundalini desperta, que não é só uma cabeça que tem essa serpente, tem várias, que são muitas opulências do absoluto. Entre os demônios, Daitias sou o devotado Pralada. Entre os subjugadores, sou o tempo. Entre os animais selvagens, sou o leão. E entre as aves, sou Garuda. Então ele citou aí um devoto chamado Pralada, que nasceu na família de demônios, mas que manifestou a mais pura devoção, mesmo contra toda a ira que o seu pai colocou sobre ele, querendo matá-lo de diferentes maneiras, mas Pralada foi protegido pela personalidade de Deus na forma de Narasimha, o leão. Por isso ele diz aqui também, eu sou o leão. Então, no mesmo verso, ele está fazendo um link entre a história de Pralada Maharaj e o deus leão, Nrisimhadeva, que veio proteger esse devoto que nasceu na família de demônios. Ele era um demônio, mas ele teve um coração purificado pela devoção. Então, mesmo aqueles que nasceram em família de demônio têm a oportunidade de se purificar e elevar sua consciência ao divino. Dos purificadores sou o vento. Dos manejadores de armas sou Rama. Dos peixes sou o tubarão. E dos rios que correm sou o Ganges. De todas as criações sou o começo, o fim e também o meio, ó Arjuna. De todas as ciências, sou a ciência espiritual do eu. E entre os lógicos, sou a verdade conclusiva. Aí toca Raul, né? Eu sou o início, o fim e o meio. É Gita, Gita. Das letras, sou a letra A. E entre as palavras compostas, sou o composto duplo. Sou também o tempo inexaurível. E dos criadores, sou Brahman. Eu sou a morte que tudo devora e sou o princípio encarregado de gerar tudo que vai existir. Entre as mulheres, sou a fama, a fortuna, a linguagem afável, a memória, a inteligência, a firmeza e a paciência. Dos hinos do Samaveda, sou o Brihat Sama, e da poesia, sou o Gayatri. Dos meses, sou Margashirsa, novembro, dezembro. E das estações, sou a primavera florida. Sou também a jogatina em que se fazem trapaças. E do esplêndido, sou o esplendor. Eu sou a vitória, a aventura e a força dos fortes. Dos descendentes de Vishnu, sou Vasudeva.
e dos Pândavas, sou Arjuna. Olha aí, o próprio dos Pandavas, ele é Arjuna aí. Dos sábios, sou Vyasa, e entre os grandes pensadores, sou o Shana. Dentre todos os meios que reprimem a ilegalidade, sou o castigo. E daqueles processos que visam a vitória, sou a moralidade. Das coisas secretas, sou o silêncio. E dos sábios, sou a sabedoria. Ademais, ó Arjuna, sou a semente geradora de todas as existências. Não existe ser algum, móvel ou inerte, que possa existir sem mim. Ó poderoso vencedor dos inimigos, minhas manifestações divinas nunca chegam ao fim. O que te disse é apenas um mero indício de minhas opulências infinitas. Tem por certo que todas as criações opulentas, belas e gloriosas, emanam uma mera centelha do meu esplendor. Mas qual é a necessidade, Arjuna, de todo este conhecimento minucioso? Com um simples fragmento de mim mesmo, eu penetro e sustento todo este universo. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do 10º capítulo do Śrīmad Bhagavad Gita, que trata da opulência do absoluto. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, aqui nesse final da descrição das suas opulências, Krishna, ele diz para Arjuna, após descrever cada detalhe, ele sempre está dizendo que a manifestação de Deus é o melhor de tudo. Mas ele também está presente no pior de tudo. Ele não está apenas no melhor de tudo. Mas quando Arjuna perguntou quais são as formas pelas quais a gente pode ver Deus, ver a presença de Krishna, é sempre que eu ver a força dos fortes, o poder dos poderosos, os melhores dos mantras, as melhores consciências, os melhores sábios, a sabedoria dos inteligentes. Então, a gente entende que é uma manifestação do divino. Mas ele diz assim, no final de toda essa descrição aí que inspirou o Raul Seixas a escrever aquela canção, o Gita, foi inspirado nessa parte do Bhagavad Gita, aí, o 10º capítulo. Então, quando ele termina de escrever, ele diz, mas qual a necessidade desse conhecimento minucioso, Arjuna? Se com apenas um fragmento meu, eu penetro toda essa existência, é só apenas um fragmento, eu sustento a existência inteira. Lembre-se que Krishna já disse isso nos capítulos anteriores. Ao mesmo tempo que eu estou em tudo, eu sou tudo, ainda assim eu não tenho nada a ver com isso. Eu me mantenho à parte, eu tenho minha existência separada. Não existe nada além de mim, mas ainda assim eu tenho meu próprio ser independente. Então essa é a minha opulência mística. Ele já falou isso em capítulos anteriores. E aqui novamente ele reforça a Arjuna. Depois de conhecer toda essa minúcia, ele descrever todas as divinas formas, que ele citou personagens aí, citou boas qualidades divinas, a qual ele se manifesta, as mulheres, a linguagem afável, a inteligência, qualidade feminina, a paciência. A paciência. Então, tudo isso é Krishna. É Krishna. Quando você vê alguém paciente, você vê, é Krishna. Mas ele diz, isso é apenas um fragmento meu. Qual a necessidade desse conhecimento minucioso para aqueles que estão se aproximando de Krishna pessoalmente, na sua forma pessoal, absoluta, personalidade de Deus, inalcançável, atílta, infalível, essa forma divina que se aproxima da gente para que a gente possa se aproximar dele. Então ele veio na forma de 2 braços, uma forma humana, uma forma bem próxima à nossa, para que a gente possa ter proximidade física com ele, aqui dentro do coração, a proximidade através da devoção. Através da devoção eu me conecto com Krishna e ele conversa comigo. Ele pode falar com você o tempo inteiro. Você pode vê-lo na luz do sol e da lua, a pessoa original, por detrás
desse esplendor. Como alguém que está apaixonado, vê a lua, oh meu amor, está lá separado, longe da pessoa que ama, mas quando vê a lua se lembra imediatamente da pessoa amada. Da mesma forma, é como quando você se aproxima de Krishna, você vai se lembrar de Krishna o tempo inteiro. E a lembrança de Krishna é absoluto. É diferente de algo relativo aqui no mundo material. No mundo material tudo é relativo. Eu estou com sede, se eu falar água, a palavra água é relativa à substância água. Mas ela é diferente. Não mata a minha sede. Para matar a sede eu vou ter que ter a substância água e beber a água. Mas no plano espiritual é absoluto. Krishna vai dizer absoluto. Absoluto, conceito filosófico, por detrás da palavra absoluto, quer dizer que é uno. Não existe diferença entre o nome e a pessoa que possui o nome. Quando você fala Krishna, Krishna está aqui, agora. O nome de Krishna e a pessoa de Krishna é não diferente de Krishna. O livro que fala de Krishna, o Bhagavad Gita, e a pessoa de Krishna são idênticos. São iguais. Você está falando com Krishna através do livro. A lembrança de Krishna é a mesma coisa que a pessoa de Krishna. Nós não podemos compreender como isso se dá. Os sábios yogis fazem uma comparação, que é como se fosse a doença icterícia. A icterícia da avidya, da ignorância. Assim como alguém que tem icterícia, que é uma doença do fígado, que fica amarelo, a pessoa vai comer açúcar, ela não sente o gosto do açúcar, tudo é amargo na boca. Mas o médico Ayurveda, ele vai recomendar a essa pessoa que ela coma açúcar candy, que é um tipo de açúcar em cubos grandes, assim, pedrinhas grandes. Aí eles colocam na boca e ficam chupando. Aquele gosto amargo vai passando e aos poucos a pessoa vai desenvolver um gosto doce. Então, pela prática constante de fixar sua mente em Krishna, pensando nele, oferecendo o alimento, cantando o seu nome, ouvindo suas palavras, lembrando, praticando o seu ensinamento na respiração consciente, na postura do yoga, na prática de caridade, de sacrifício, praticando a renúncia, a pessoa vai, aos poucos, despertando o gosto transcendental que existe na pessoa de Cristo através do seu nome, das suas palavras, da sua lembrança. Tá certo? Então essa é a forma de se aproximar de Cristo. Ele descreveu isso no capítulo 9, a forma, o processo é o serviço devocional. E agora, para instilar fé no coração daqueles que têm devoção, daqueles que estão seguindo esse caminho, ele disse no capítulo passado, daqueles que não têm fé, que são infiéis, não podem seguir nesse caminho. Então, a prática do yoga, ela traz avanço, quanto mais avança a sua fé, quanto mais cresce a sua autoconfiança, na sua conexão interna com o divino, na sua conexão com a pessoa de Deus, com a personalidade de Deus. Quanto mais Krishna se revelar a você, quanto mais você se rende a ele, mais ele se revela. Então, quanto mais você desenvolve, quanto mais ele se revela, mais você desenvolve fé. A fé, nas palavras de Krishna, na pessoa de Krishna, nos ensinamentos do caminho do yoga, é o primeiro passo da revelação de Krishna. Quer dizer que Krishna já começou a se revelar a você. Você que chegou até aqui o capítulo 10, vem estudando o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, chegou no capítulo 10, mesmo que não dê continuidade, Krishna já está se revelando a você. Nesse nível da sua rendição, no mesmo nível da sua rendição. Tá certo? Então, quanto mais você se render, mais aumenta a sua fé. Quanto mais aumentar a sua fé, mais você está considerado avançado no yoga. Você cresce a sua autoconfiança. Porque quando você se rende, minha gente, é porque você confia e você consegue relaxar. Se eu não consigo colocar a mão lá no pé, né? Tem gente que não consegue fazer o alongamento, colocar uma postura de yoga, levantar o pé, né? Assim. Aí você não consegue fazer uma postura de yoga porque o corpo não está relaxado. Mas quanto mais você se rende, mais o corpo relaxa. Mais o corpo consegue um alongamento melhor. Porque você desenvolve mais relaxamento. Está relaxado, está confiando que nem uma criança no banco de trás do carro. Não quer saber se a mãe tirou a carteira agora, ele está confiando que ela está dirigindo direito. Não é assim? Então, assim mesmo, o yogi vai seguir no caminho, nesse mundo pavoroso de vírus, de guerra, de desavença, de hipocrisia, em que as pessoas estão lutando para sobreviver, para ser feliz, cheio de inveja, um mundo cheio de inveja. Mas aqui o devoto está cultivando a mentalidade livre da inveja,
com a fé transcendental, e aí ele tem uma pessoa por ele. Não é uma pessoa falível, é a Tilta, o infalível Krishna. Ele não é falível, ele não está sujeito ao nascimento e à morte. Quem já estudou o capítulo 4 do Gita sabe que Krishna nasce pela sua própria vontade. Jayarani. Então, pessoal, lembrando que esse aqui é o Bhagavad Gita, que a gente está estudando a ciência do Yoga, que é falada do Senhor Krishna para Arjuna, que está no campo de batalha. Lembrando que isso é uma guerra fratricida, que eles estão juntos, Krishna e Arjuna, mas tem toda a família de Arjuna para poder guerrear com eles. Existem como se fossem assim, dois lados, mas é tudo uma família só. E essa situação em que a gente vive atualmente, sobre esse confinamento, de você estar com você, quantas pessoas estão fazendo yoga, estão se conectando mais com o seu eu superior, estão tendo que fazer atitudes que os próprios estudiosos dos Vedas, eles falam, os sannyasis, os gurus, as pessoas que estão fazendo a prática, estudando, eles têm que lavar a mão, eles precisam fazer várias disciplinas, né, para que consiga chegar até aquela deidade, que eles vão banhar, tem que estar tomado banho, tem que estar limpo, tem que lavar os alimentos, as pessoas estão comendo mais frutas, mais verduras, então tudo que está acontecendo é para a gente refletir sobre como que deve ser, independente da situação, como que é melhor para a sua saúde, você está fazendo yoga, você está tendo mais contato com você mesmo. Então, esse estudo do Gita, por mais que ele tenha sido narrado numa situação muito antiga, né, uma escritura de mais de 5.000 anos, ele também é muito atual, porque todas essas confusões, essas dúvidas que nós temos, ele relata também que Arjuna tem. Então, esse estudo aqui, para você que está buscando esse conhecimento transcendental acerca do absoluto, do Senhor Krishna, ele está trazendo vários ensinamentos, agradecer ao pessoal que faz os relatos aí sobre a importância do estudo, como que está sendo positivo para a sua vida atual, esse estudo do Gita. Então, gratidão, pessoal. Quem puder aí, se inscreve no canal, compartilha as aulas para que a gente esteja sempre estudando junto, rumo aos 18 capítulos do Gita. Jayarani. Jayarani, gratidão.